Olá, Taubaté! Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 e começa agora mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação, são os melhores recortes escolhidos especialmente para você. Tem também as notícias que agitam Taubaté e a nossa região. Diretoria de Habitação atende em novo endereço a partir de hoje. Este é apenas um dos destaques do nosso programa. Na hora do papo, a gente vai te conscientizar sobre o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. O nosso papo será com a psicóloga Carolina Montanieri. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a Loteria Taubateana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mix da TV. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação no ar mais um Mix da TV, hoje 24 de fevereiro. E a gente começa destacando os programas que você acompanha a seguir na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. Vamos para o nosso telão para os destaques da programação de amanhã, terça-feira, dia 25 de fevereiro. 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações no Boletim Câmara. Tem também o programa Fiscalização Pública, que acompanha a programação dos vereadores aqui do nosso Legislativo dentro do programa Boletim Câmara. À tarde, dois destaques principais. 1h15 tem em discussão com Miguel Cáter ao vivo, com a participação de vereadores e também especialistas debatendo a ordem do dia e os assuntos do Legislativo. Porque a partir das 2h da tarde, a TV Câmara transmite ao vivo a quarta sessão ordinária da 19ª Legislatura para você acompanhar os assuntos que são discutidos pelo Parlamento Taubateano. Portanto, estão aí no nosso telão, você está acompanhando aqui os destaques de amanhã da nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora é hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. E a gente vai para o nosso telão acompanhar a nossa primeira informação. Mais de 90 mil famílias têm direito à tarifa social de energia no Vale do Paraíba. Essas famílias, porém, ainda não fizeram adesão ao programa. O balanço foi divulgado pela concessionária EDP na segunda-feira passada, dia 17. O benefício garante desconto de até 65% na conta de energia nas cidades da região atendidas pela concessionária. A tarifa social é um recurso promovido pelo governo federal que concede desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. Os beneficiados devem estar inscritos no CadÚnico, sempre mantendo a sua inscrição atualizada, ou também no Programa do Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC. Além disso, é aplicado somente a uma unidade consumidora por família e o desconto é escalonado por faixa de consumo, sendo calculado de modo acumulativo conforme algumas exigências. Se o consumo é de até 30 kWh por mês, 65% de desconto. Para obter 40% de desconto, a unidade consumidora deve ter ali um consumo aproximado de 31 a 100 kWh por mês. E de 101 a 200, o desconto é de 10%. De acordo com a EDP, cerca de 90 mil famílias da região se enquadram no perfil para obter o benefício. Segundo a empresa, estes moradores não puderam ser incluídos de forma automática no benefício devido ao número ao número da instalação elétrica da residência não estar vinculado à pessoa inscrita no CadÚnico. Ainda assim, esses moradores podem solicitar o benefício. Outras mais de 147 mil famílias do Vale já estão inscritas no programa de tarifa social. Bem, quem deseja receber o benefício tarifa social de energia elétrica é necessário realizar a atualização cadastral pelo site da EDP ou pelos outros canais como o WhatsApp da empresa. Informando o número da instalação e os dados referentes ao CadÚnico. Após a validação das informações, o desconto será aplicado a partir da próxima fatura. E para o recebimento desse benefício não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia. Basta apenas informar o vínculo com o imóvel. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale. E vamos agora à nossa segunda notícia para você. Diretoria de Habitação atende novo endereço a partir de hoje.
A Diretoria de Habitação de Taubaté mudou de endereço e a partir de hoje, dia 24, os atendimentos deixarão de ser realizados no prédio do Tesourinho no centro e serão realizados novamente no prédio da CTI no segundo andar, como já acontecia até o ano passado. A mudança busca aproximar os atendimentos relacionados às demandas habitacionais aos atendimentos sociais, que já são realizados no prédio da CTI pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Também foi levada em consideração a questão da acessibilidade, visto que o prédio da CTI possui elevador. O prédio da CTI fica na Rua dos Operários, número 270, no centro. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. As informações aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias no nosso Mix de Notícias. E agora tem short aqui na nossa programação. Conexão Popular falou de paternidade, uma decisão importante de ter ou não ter filhos. Vamos ver? Solta o play. Agora, a gente tem também uma quantidade considerável de famílias que estão optando por não ter filhos. Por que isso acontece? E como que a gente lida se o pai ou a mãe quer um filho e a outra pessoa não quer? O que é curioso, há um tempo atrás eu recebi um adolescente no consultório, por volta de 15 anos, e ele já falava em não ter filhos. Em parte, dentro da justificativa dele, é porque ele percebia que o clima aí no sentido literal mesmo, de calor, seria tão aversivo no futuro, que ele não acha que ele gostaria de colocar uma pessoa num futuro que seja tão tenso assim. Acho que muitas pessoas acabam fazendo esse raciocínio, do tipo, não é só uma coisa egoísta no sentido de, embora muitos tenham esse pensamento do tipo, vou investir na minha carreira, um filho vai atrapalhar a minha carreira. Acho que muitas pessoas têm pensado em que futuro a gente vai ter, né? Que qualidade de futuro a gente dá para uma pessoa. Mas nem pode ser considerado egoísmo, né? Pode ser uma escolha consciente, responsável. Sim. A gente tem que imaginar, e acho que esse talvez seja o tópico central da nossa discussão, ter filho é algo muito custoso. E custoso não do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista de envolvimento de comportamento mesmo. A partir do momento que você coloca um indivíduo, um novo membro dessa espécie nesse mundo, você é sim responsável por ele durante um bom período dessa vida. Então, o quanto as pessoas querem realmente se envolver nisso? E não tem problema nenhum não querer se envolver. Que é isso, tipo, não quero ter filho, eu acho que eu gosto muito da minha carreira, eu gosto muito do que eu faço profissionalmente, eu gosto muito dos meus hobbies, e eu gostaria de me dedicar essa vida toda a isso. E beleza, show de bola. Eu acho isso muito mais legal do que as pessoas que acabam indo na vibe do tipo, eu tenho que ter filho, e depois não tá presente do ponto de vista global mesmo, saca? Do realmente querer cuidar. E ou a gente romantiza ou a gente demoniza. Sim. A gente esquece que tem um caminho do meio aí que dá pra ir, né? Um caminho de, mas minha mãe, sou filha única e minha mãe não vai ser vó? Não, é sua escolha, o filho é seu. Né? Então, ou a gente tá romantizando muito a família e não entendendo o que ela é de fato, ou a gente demoniza demais, fala, não, mas você não vai dormir, mas você não é isso, você não é aquilo. Então, enquanto a gente tá de novo nos nossos rótulos e não olhando pra gente, né? E não olhando, essa é minha escolha consciente, eu quero ter. Ou não, essa é minha escolha consciente de não ter. Então com uma, eu vou ter que lidar. Então, por isso que o autoconhecimento aqui entra também lindamente, né? O quanto eu vou lidar com isso tudo, vou me fortalecer para seguir firme na escolha que eu tive, de ter ou não, né? E escolhas que não são imutáveis também, né? Eu posso... Exato. Hoje eu quero, amanhã não. Exato. Eu posso, em um determinado momento da minha vida... Normalmente, quando as pessoas estão no auge da sua carreira, elas não estão muito afim de... Sim. Mas isso pode mudar depois de um tempo. Então, é totalmente natural. Talvez essa escolha também de ter ou não ter filho está ligado ao comportamento que essa criança observa dentro de casa? A maneira como o pai trata essa mãe, como é a rotina da família, se é um clima aí no sentido, se é gostoso, se é aquele ambiente familiar e acolhedor? Acho que sem dúvidas, porque quando a gente percebe a dinâmica familiar, e você vai crescendo com aquela dinâmica familiar, você pode ou romantizar ou demonizar, entendeu? Tipo, eu não quero ter isso. Porque olha isso, olha como as crianças, elas repetem o que elas aprendem. A não ser que você tenha
né, faça uma terapia ali. Infelizmente as pessoas olham terapia como pós, não como prevenção, mas se Deus quiser isso vai mudar. Mas o quanto essa violência aprendida se torna um padrão para ela. Então, nossa, a criança dá muito trabalho, ou sabe quando você cresce com aquilo? Mas você me deu muito trabalho, mas você é terrível. Nossa, ela cresce com aquela mentalidade, ela entende que ser mãe ou ser pai, ou adotar uma criança, porque são vários tipos de família, deixando isso mais um pouco claro, o quanto isso é ruim. Então, a referência que ela teve de família, ou ela quebra um padrão, estou falando de casos extremos de violência, né? Não só física, sexual, psicológica, todo tipo de violência encaixa aqui. O quanto é isso é referência de família que ela tem. Então, será que eu quero ter essa família? Porque a referência que ela teve é essa. A violência aprendida, os traumas. Então, quanto ela carrega aquilo como família é igual a minha. A playlist completa do programa Conexão Popular está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você ir lá e conferir esta informação, também outros especialistas e outros assuntos relevantes. E toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem Conexão Popular ao vivo, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Ainda hoje, tire suas dúvidas sobre ecoterapia no short do Você Entrevista. E a seguir, na hora do papo, vamos conversar com a neuropsicóloga Carolina Montanieri sobre o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. E recentemente, no dia 18 de fevereiro, é um dia da gente fazer uma conscientização, que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E esse é o assunto agora da nossa Hora do Papo. O alcoolismo é um transtorno caracterizado pela dependência física e psíquica do álcool. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde, a vida social e o trabalho e pode estar associado à predisposição genética, ansiedade, angústia e insegurança, além da gente ter condições de fácil acesso ao álcool e também condições culturais. Para a gente falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a neuropsicóloga Carolina Montanieri. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV, aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Como é que a gente pode começar caracterizando o alcoolismo para a gente entender este assunto tão importante? Primeira coisa é a gente entender que o alcoolismo nada mais é do que um transtorno comportamental. Então, a base dele é a ansiedade. E a pessoa, ela vai querer aliviar alguma angústia, alguma ansiedade dela. Então, dentro dessa ansiedade, a gente caracteriza o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão, eu preciso de, e o comportamento em si é onde a pessoa tem atitude. Então, esse TOC ele pode ser caracterizado por abuso e vício de internet, de celular, de comida, compra, jogos, pornografia e o álcool em si. Então, para a gente caracterizar o transtorno é quando a pessoa ela não consegue ficar sem. Então, ela acaba excedendo um pouco esse comportamento do dia a dia dela, amenizando os seus sentimentos na bebida. Entendendo o alcoolismo como um transtorno ligado a um vício, Carolina, em que momento a gente começa a perceber que esse hábito é um vício e está gerando um comportamento, né, relacionado ao alcoolismo? Eu percebo ou geralmente alguém do meu círculo social percebe antes de mim? Normalmente as pessoas ao redor do ciclo dessa pessoa percebem mais. A gente consegue perceber de fato quando essa pessoa começa a criar esse vínculo afetivo com a bebida no social. Então, se eu sou uma pessoa tímida, vou para uma festa, vou para um evento do serviço, vou beber um pouquinho para me soltar e socializar. A partir do momento que eu aprendo esse comportamento, ele condiciona em mim que eu tenho benefícios ao beber, eu crio um padrão de comportamento novo. Então, eu acabo me viciando naquilo lá para poder me soltar. Então, um social acaba gerando algo mais rotineiro. Então, para a gente considerar que a pessoa é alcoolista, ela tem que beber pelo menos uma vez por semana. A gente já considera que a pessoa tem vício. Se ela ainda fala, mas eu consigo parar de beber quando eu quiser. Não, ela vai depender
dessa bebida para ela conseguir ou socializar ou aparar a angústia emocional que ela tem. Eu vou trazer um exemplo prático, né, para a gente poder enquadrar ou não nesse caso, né, do alcoolismo. É geralmente aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta-feira, aí sexta, noite e sábado ela fala, eu vou beber porque só trabalho na segunda-feira, não trabalho sábado e domingo, aí faz o churrasco no final de semana, ou chama os amigos e todo sábado à noite e toda sexta ela faz consumo de álcool. E isso vira uma rotina, mas ela não se considera um alcoolista, né? Nesse caso, a gente pode considerar? Com certeza. Ainda mais porque para ela pareia que o churrasco tem que ter bebida. Mas não pode ser um suco, não pode ser um refrigerante. Mas a gente escuta muito falar, mas combina. Combina porque é social. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem, se eu não bebo, eu sou careta. Ou se eu não beber, as pessoas ao meu redor vão acabar brincando com a minha cara. Mas por que eu não estou bebendo? Então acaba sendo uma exclusão social por você não estar inserido dentro da bebida. E sem contar os níveis e tipos, né? Das bebidas mais simples, das bebidas um pouco mais intensas que vão causar essa dependência na pessoa. Obviamente que cada pessoa tem um comportamento diferente quando consome álcool, a gente não está generalizando, mas nesses eventos sociais ela tem a música alta, muitas vezes, ela tem os amigos, ela tem a alegria, então ela acaba associando tudo isso a um conjunto de elementos que trazem felicidade momentânea, instantânea, junto com o álcool, né? Então talvez o álcool entra como um ingrediente que ela nem percebe que está fazendo parte desse universo dela? Exatamente. Principalmente quando ela está num contexto social. Em casa, acaba sendo mais fácil. Porque se ela abrir ali um vinho, tomar uma taça, ela não vai beber uma garrafa inteira. Ela está sozinha. Então, ela vai abrir uma latinha, ou vai abrir um vinho, etc. Se ela está num contexto social pode ser até um marido, pode ser uma amiga que foi visitar, ou vai num barzinho, vai num restaurante, uma pizzaria, enfim. Você acaba inserindo mais bebida por conta do contexto social. E aí, as pessoas elas não têm muito limite. Aí que entra o vício propriamente dito. Para a gente considerar que a pessoa tem toque, para a gente considerar que a pessoa tem literalmente o vício em bebida, é quando acarreta prejuízo na vida dela. Se ela beber todos os dias uma latinha e aquilo não trouxer outros prejuízos na vida dela, tá ok, até chegar ao ponto de eu chegar em casa do serviço numa sexta-feira à noite cansado e apaziguar todas as minhas angústias do dia e da semana numa latinha de cerveja. Então a gente começa a considerar aí prejuízos na vida, na saúde, no relacionamento familiar, até mesmo no trabalho, por conta desse conjunto de fatores da bebida com a pessoa que é sempre afetiva. Usando até um exemplo genérico, voltando ao exemplo genérico que eu já tinha mencionado, essa pessoa ela consome álcool e ela fala, mas de segunda a sexta eu trabalho normalmente, não comprometo o meu trabalho, não comprometo a minha vida social, mas no sábado à tarde ela está em condições de tanto álcool no organismo, né, que ela apaga, deixa de conviver ali com os filhos, com o marido, com a esposa, só vai acordar no domingo, no outro dia, para ter uma qualidade de vida mínima. Já é um comprometimento também desse ponto, se a gente observar esse comportamento. Com certeza. Ainda mais quando a pessoa, ela verbaliza, mas é só um pouquinho. Mas se esse pouquinho for um copo de água, se ela fizer um suco natural, e tá tudo bem se ela for beber um pouquinho de vinho ou uma latinha de cerveja, mas até que ponto ela coloca como preciso de ou eu quero? Porque se a gente for parar para pensar, tem profissões, por exemplo, sommelier, que são aqueles profissionais que sabem muito de vinho. É uma profissão, a pessoa trabalha com aquilo, né? A partir do momento que eu quero, eu bebo porque eu gosto, é um hobby, eu quero saber a fruta, de onde veio aquela vinícola, é muito diferente do que, eu preciso, porque eu mereço, porque o meu dia foi muito desgastante, eu estou estressada, ou briguei com a minha esposa, meus filhos não estão bem na escola. Então, qual é o contexto, qual é o objetivo que aquela pessoa vai afogar as mágoas na bebida? Então isso totalmente é psicológico, comportamental e emocional. Bem, a gente vive uma sociedade que influencia esse tipo de comportamento, né? A gente vê pelas propagandas, pelos meios sociais, pelas redes sociais. Há grupos mais vulneráveis, mais jovens, pessoas idosas. Existe alguma situação ali que ela pode se tornar um alcoolista? O grupo exatamente não tem muito a ver. O que vai ter sentido é o grupo social onde você está inserido. Então, se você está inserido numa família de classe média alta, até mesmo classe baixa, mas não consome
bebida alcoólica. E aí esse adolescente vai para a faculdade, começa a inserir num grupo de amigos que consomem bebida alcoólica, pode ser que ele não tenha e não desenvolva esse vício, porque a família teve um padrão comportamental de não inserir, não motivar. Então vai depender muito. E ao contrário também, a família fuma, a família bebe, aquilo é um antimodelo para aquela pessoa e vai ali para o contexto social e não quer beber. Então, independente do grupo, idosos, jovens, adultos, o que vai mesmo de fato classificar é o contexto ambiental que essa pessoa está inserida. Então, tomar muito cuidado, os amigos que a gente tem, né, a família, e o quanto isso é importante e relevante. Porque às vezes você vai tentar tirar a bebida alcoólica de uma pessoa, mas aquilo para ela é tão importante, aquilo para ela tem um significado de comprar a marca X, porque o vô gosta, passou geração de geração. Então, como eu tô falando, é muito afetivo. Tem que ver o que tá ali instigando a pessoa a desenvolver um vício e não conseguir parar mais. A partir do momento que uma família percebe esse comportamento, né? Como que ela pode ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes não é ela que procura. A pessoa também pode estar consciente e querer ajuda. Mas como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor se a gente observa esse comportamento? Ou se caso eu percebo este comportamento, qual é o primeiro passo? É muito difícil a pessoa em si procurar ajuda quando ela está começando a inserir nesse tipo de vício, né? Normalmente as pessoas procuram terapia quando elas estão no fundo do poço. Por exemplo, eu já estou tomando uma garrafa de uísque por noite. E aí foi mandada embora do serviço ou não tem força suficiente para ir trabalhar no dia seguinte, elas procuram ajuda. Mas normalmente dos casos, a família que se preocupa com aquela pessoa, ou a esposa, ou o marido, ou o trabalho já está tendo prejuízo de chegar atrasado, ou chegar bêbado, ou até mesmo ter que inserir bebida alcoólica no âmbito profissional, né? Então, nesse caso, a família, minha orientação como psicóloga, é conversar de fato o que a família está percebendo prejuízos no dia a dia daquela pessoa e mostrar muito acolhimento e não julgar. Você não para de beber, tá vendo que você tá ferrando com a sua vida, não pode. Muito pelo contrário, eu estou preocupado com você, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, o que você espera de mim. Então, quando a gente acolhe a pessoa, ela vai ter muito mais vontade de trocar ideia com você do que se esquivar e fugir, né? E, segundo ponto, procurar ajuda. A ajuda é fundamental e não é qualquer ajuda. É ajuda médica, com um psiquiatra, porque só parar de beber, a pessoa não vai conseguir sem medicação. Porque falta força de vontade. Não, é comportamento, é vício, é totalmente neurológico, né? E a ajuda da psicoterapia, que é onde ela vai conseguir ali ter essas mudanças de hábito na vida dela por conta do padrão comportamental. Então, as ferramentas, estratégia, auxílio com um profissional psicólogo e um médico psiquiatra. Carolina, quem não tem recursos financeiros para fazer um tratamento particular ou procurar meios fora do SUS, né? O SUS ou há políticas públicas que ajudem este tipo de população? 2 fatores que eu adoro indicar para pessoas que precisam muito de ajuda e não conseguem. Primeira coisa de tudo, procurar clínicas escola da sua cidade. Aqui na nossa cidade de Taubaté existe a clínica escola da Universidade de Taubaté, onde os alunos de psicologia vão para as clínicas fazer o estágio e conseguem atender a população num valor social. Tem muita gente que não sabe, mas toda cidade que tem clínica de faculdade pode muito bem fazer indicação de atendimentos, enfim. E o segundo ponto são os grupos voluntários de pessoas que ajudam outras pessoas com a questão do AA, que são os alcoólicos anônimos. Então, são grupos que têm o foco ali ajudar e contribuir de ter mais dias sóbrio de pessoas que são alcoolistas. E aí tem atividades, tem encontros, palestras, você pode encontrar com familiares de outras pessoas, você pode inclusive verbalizar o que você está sentindo, que as pessoas estão todas na sua pele ali, vivendo o dia a dia de uma pessoa alcoolista. Né? De ter mais empatia e de aprender estratégias que um tá X dias sem. Como que ele conseguiu? Então é troca de figurinha, troca de experiência. Então o AA e a psicoterapia é fundamental.
Estamos conversando com Carolina Montanieri, que é neuropsicóloga, aqui na Hora do Papo. Recentemente, dia 18 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, então estamos fazendo esta conscientização. Vou aproveitar, Carolina, para desmistificar o termo, né? Antigamente, ou até pouco tempo atrás, a gente usava alcoólatra e agora o termo correto é alcoolista, né? Qual que é essa diferenciação para a gente aprender o termo correto? O significado é o mesmo. A única coisa é que quando a gente fala que a pessoa é alcoólatra, vem muito um peso pejorativo, tá? Então, a gente só mudou para o etilista por conta de não ser pejorativo. E quando a gente entende que o alcoolismo é um transtorno comportamental, que não é só parar de beber, existe toda uma questão fisiológica, comportamental, que a pessoa precisa aprender a lidar e conviver melhor, a gente tem menos preconceito, menos julgamento. Então, o termo correto é alcoolista, alcoolismo e não alcoólatra. Nós falamos de várias causas, né? Entre elas a ansiedade, o vício. Eu queria agora trazer a questão da autoestima. Ela é importante para determinar se uma pessoa vai ou não consumir mais álcool perante a sociedade? Existe uma influência? Com certeza. Pessoas tímidas, elas acabam indo para bebida, para jogos, vício, etc., que foi aquilo que eu falei. O alcoolismo em si, ele é um dos fatores do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu tenho uma ansiedade, eu quero aliviar ali de alguma forma, eu vou pro café, eu vou pra bala, vou pro chiclete, vou pra doce, vou pra bebida. Então, quando a pessoa é tímida, quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela vai tentar socializar, ela vai tentar se descontrair socialmente através da bebida. Então, pessoas que têm baixa autoestima, insegurança, amor próprio lá no ralo, elas têm a propensão de serem alcoolistas muito maior do que pessoas com uma autoestima ok e adequada. Carolina, usando seus exemplos clínicos, né, também de pacientes, quais são as principais dificuldades para iniciar o tratamento e mantê-lo, no caso do paciente e também das pessoas da rede de apoio? Primeira coisa de tudo, conscientização. Como que eu vou tratar, como que eu vou procurar ajuda, como que eu vou querer ser tratado se eu não me considero que eu tenho problema, se eu não considero que eu tenho prejuízos? Então, o principal fator é conscientização, não só da pessoa, do paciente em si, mas da família também. E não amenizar esses sintomas. Ah, mas é pouquinho. Ah, mas você não tem tanto prejuízo. Ah, mas você não fica muito louco. Você não consegue acordar no dia seguinte. Não, porque de pouquinho vai virando uma bola de neve, né? Primeira coisa, conscientização. Segundo, constância. Porque se eu acredito que eu quero parar, eu vou ter umas recaídas e tá tudo bem, faz parte do processo. Então, muita gente acaba desistindo de tratamento porque ela acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não tem força de vontade suficiente, que ela é incapaz. Então, por isso que o tratamento em conjunto, tanto com profissionais de saúde quanto o trabalho voluntário do AA, é importante essas pessoas terem rede de apoio e tá tudo bem se um dia der uma recaída. E não é para parar de vez, a gente tem que fazer um processo gradual. Ah, então se eu bebo uma garrafa que tem 1 litro de bebida, por exemplo, num dia, eu não posso parar drasticamente. Então, se um dia eu tomo 1 litro, no outro eu vou ter que tomar 900 ml. E aí eu vou diminuindo. Eu não posso diminuir muito brusco, porque senão tem os efeitos da abstinência. E aí a propensão da pessoa voltar para onde ela estava lá no começo é muito forte. Não são todos os casos, né? A gente não está fazendo um diagnóstico específico, mas muitas vezes a pessoa tem uma condição de saúde mental e procura o álcool para tentar fugir. Como é que o álcool pode potencializar essa questão da saúde mental, ou seja, piorar aquele quadro clínico? Se a pessoa tiver qualquer outro tipo de transtorno, principalmente depressão e ansiedade, a propensão do álcool em si piora muito, porque vai intensificar esses sintomas. Então, se eu sou ansioso e eu tomo ali todo dia à noite para tentar relaxar, eu vou sempre em busca da bebida para ter o que eu não tenho, que é o relaxamento, ou até mesmo o cigarro ou outras drogas. A depressão, ela também piora, porque a pessoa, ela vai tentar socializar e ela só vai conseguir socializar com a bebida. Ou seja, ela vai ter que estar em fase não sóbria o tempo inteiro para ela conseguir se socializar. Então, olha como isso prejudica. E ela vai estar sendo uma pessoa fake, se a gente for parar para pensar, porque ela não é ela ali 100%. Ela tá mascarada
por conta da bebida. Por isso que tudo isso, a base é o transtorno, porque a pessoa ela pode ter inabilidade social, ela pode ser tímida, ela pode ser introvertida e ela vai para a bebida para ser a pessoa que ela quer ser quando ela não está sóbria. Por isso que é um transtorno. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, Carolina, qual que é a dica de ouro para quem acha que tem alguém na família ou quem acha que está consumindo álcool além do que deveria consumir? Tá, a dica que eu dou, vou até falar ali para a câmera, é você confiar em você, acreditar que você sim tem um potencial e a pessoa não desistir dela, né? Porque às vezes é muito difícil ela não ter uma rede de apoio em si, ela só tem ela mesma. Então, se não tem uma família, infelizmente, para te ajudar, procura ajuda, procura terapia, procura um grupo, comente com amigos ali ao seu favor e cuidado com os amigos e o ambiente que você está inserido para ver se isso também não está ali te auxiliando na ingestão de mais álcool. Carolina, obrigado pelos esclarecimentos, informações. Tenho certeza que ajudou muito o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. E assim nós encerramos a Hora do Papo desta segunda-feira. Falamos sobre o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, fazendo essa conscientização com a neuropsicóloga Carolina Montanieri. A seguir aqui no Mix da TV, você acompanha o quadro Lei na Prática e fica por dentro da Loteria Taubateana. Fique conectado com a gente, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Mas, para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente pode contar com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Aqui no nosso telão estão os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail, você pode mandar sugestão e crítica, tvcâmaratete@gmail.com. Nas redes sociais, a Câmara de Taubaté e a TV Câmara estão presentes. No youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/Câmara Taubaté tem as nossas transmissões ao vivo dos nossos programas, das sessões, audiências. Também temos perfis no TikTok e no Instagram através do @Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar aquele texto, áudio, até mesmo um vídeo aí do seu bairro, você pode utilizar o DDD 12 e o número 3625-9525. Portanto, aqui no nosso telão, todos os principais contatos para você participar juntinho com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté, e o seu contato é sempre muito bem-vindo. E agora vamos para o short aqui da nossa programação. Você entrevista, conversa com diversos especialistas e tira dúvidas sobre serviços importantes. Agora a gente vai falar de ecoterapia aqui na cidade. Quem deu entrevista para a gente foi a Leisa Lencioni, na época diretora de Atenção à Saúde. Vamos ver? Solta o play. Nós atendemos várias deficiências, né? Várias pessoas com deficiência, síndrome de Down, pessoas com dificuldades motoras, né? Paralisia cerebral. E uma grande demanda que a gente atende são as crianças do espectro autista. São vários benefícios, né? Mas assim, entre eles, a melhora da postura, do equilíbrio, da coordenação motora, né? E o cavalo, devido ao movimento que é feito, existe uma estimulação sensorial muito grande, tanto visual, tátil, auditiva. Então, é uma das principais características, assim, né? Além da questão de ajudar na concentração, né? Na interação social da criança ou do adolescente ali com o cavalo e com os pares que estão ali juntos, participando daquele momento da terapia. A gente percebe esses avanços, né? Então, uma criança autista, geralmente com dificuldade, às vezes, nessa interação, na socialização, o cavalo, o animal, facilita muito esse contato, né? essa interação. A família, né, que entende que a criança, nossa, precisa, gostaria desse método, acho que você poderia ajudar o meu filho, deve procurar a Secretaria
da reabilitação. Lá dentro da Escola Madre Cecília, a gente tem o bloco, que é o bloco da reabilitação, ambulatório de reabilitação. Então, a pessoa procura com os documentos e o encaminhamento médico, né? É importante ter esse encaminhamento médico. Não tem custo nenhum, né? É um serviço ofertado pelo município, dentro dos princípios do SUS. Então, não tem custo nenhum para a família, né? Ele está voltado, novamente, acho que é importante reforçar, para as crianças que têm deficiência, né? Então, qualquer família do município pode participar dessa triagem, que tem um filho com deficiência, né? Participar dessa triagem, desde que tenha um encaminhamento, uma indicação médica, para que participe da ecoterapia. Hoje nós temos um cavalo, né, que está sendo utilizado. Ele tem que ser um cavalo mais manso, né, que às vezes já é um cavalo preparado para fazer esse tipo de trabalho. E agora, com o convênio que está sendo estabelecido com o batalhão, nós conseguimos também a doação, né, do batalhão de 2 cavalos que já são preparados, são treinados para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, até o tipo de trote, até o tipo do andar do cavalo interfere nesse processo. Tem, né, o tratador, né, que cuida ali da alimentação, de tudo. Então, assim, a gente tem alguns períodos de descanso, né, para que a gente não sobrecarregue o animal também, né? Então, é feito de meia hora, tem um intervalo. Sexta-feira à tarde tem um período de descanso. A gente não sobrecarrega o animal, justamente para que ele consiga atender bem e não fique cansado, né? E tenha esse cuidado ali com o animal. Isso é um pouco individual, né? Mas assim, o animal traz essa facilidade, né, para a criança, para a família, dessa interação. Então, muitas vezes é de imediato, né? As primeiras sessões a gente já percebe uma diferença da criança por estar em contato ali com o animal. E dependendo de cada dificuldade, né, isso tem um tempo de evolução. Então, as questões posturais, as questões de tônus muscular, às vezes leva um pouquinho mais de tempo para você perceber um resultado. Atualmente, até por conta da estrutura que nós temos, né, é um trabalho que, apesar de ele estar muito tempo no município, a reestruturação dele é recente, né? Então, foi ano passado, retrasado, que foi feita essa capacitação da equipe. Agora que a gente está ampliando um pouquinho, né, vai iniciar essa ampliação. Então, nesse momento, ele é voltado para as crianças com deficiência. Mas eu acho que, assim, caso tenha uma família que precise, eu acho que pode buscar a gente fazer essa avaliação com a indicação médica. Eu acho que as portas não estão fechadas, né? Eu acho que sempre com muito cuidado, né, para que a gente possa ofertar um serviço de qualidade e com que a gente atinja os objetivos, né? Então, eu acho que cada caso pode ser analisado dentro do que a gente tem de proposta, para ver se a gente consegue atender. A playlist do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Você pode esclarecer outras dúvidas sobre ecoterapia e também encontrar outros assuntos relevantes que o programa abordou. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV, está na hora do nosso quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o nosso cotidiano, vendo, né, desde a sua aprovação até mesmo a sua repercussão. E hoje vamos falar de uma lei que repercutiu muito desde a sua aprovação. Estamos falando da Lei Municipal número 5.870, que está em vigor desde setembro de 2023 e criou aqui na cidade de Taubaté o Serviço Municipal da Loteria. Isso mesmo, Taubaté tem uma loteria para chamar de sua. Então vamos ver o VT da aprovação desta lei. Solta o play! A Câmara de Taubaté deu seu segundo aval ao projeto de lei que cria a Loteria Taubateana. A proposta, de autoria do prefeito José Saldi, visa a captação de novos recursos aos cofres do município.
Segundo o texto de justificativa, a loteria seria uma fonte extra de receita, sem precisar aumentar os impostos e tributos da população. Após pagar os prêmios, recolher imposto de renda sobre a premiação e pagar despesas do custeio da manutenção da operação da loteria, o valor restante poderá ser aplicado em projetos voltados à Seguridade Social e ao financiamento de ações, projetos e aporte de recursos de custeio nas áreas de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde, segurança pública, turismo, meio ambiente e bem-estar animal. O possível superávit financeiro com a receita também poderá ser utilizado no pagamento da dívida pública municipal. A legislação federal já prevê o Serviço Municipal de Exploração de Modalidades Lotéricas. A Prefeitura poderá trabalhar com bilhetes numerados ou em resultados de eventos esportivos, por exemplo, ou firmar parceria com a iniciativa privada para fazer este trabalho. O projeto foi aprovado em segunda votação no dia 29 e agora segue para a sanção do Executivo. A Loteria Municipal de Taubaté, que utilizará o nome fantasia de Loteria Taubateana, poderá ser explorada diretamente pelo Poder Executivo através de sua Secretaria de Finanças ou indiretamente através de parceria público-privada, concessão, permissão, credenciamento ou quaisquer outros meios previstos em lei. O dinheiro arrecadado será utilizado para o pagamento do prêmio, do imposto de renda e também do custeio e manutenção da operação do sistema lotérico municipal, sendo que no mínimo 17% da arrecadação será destinada à Seguridade Social, conforme a legislação federal. Parte da arrecadação também será destinada ao financiamento de ações e projetos e aporte de recursos de custeio nas áreas de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde, segurança pública. Também pode ser utilizado para turismo, meio ambiente e bem-estar animal. Porém, esses percentuais ainda não foram definidos, pois o Poder Executivo ainda não regulamentou a lei. No caso da aplicação das verbas na área da saúde, estas devem priorizar a prevenção e o tratamento oncológicos, em especial câncer de mama, e o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, que deverão ser atendidas pelo Ambulatório de Reabilitação do Madre Cecília. No texto original aprovado, era previsto que, se houvesse verbas arrecadadas a mais, estas poderiam ser destinadas ao pagamento da dívida pública do município, mas este artigo foi revogado em junho de 2024 pela Lei nº 5.957. Bem, para sanar quaisquer dúvidas ou fazer sugestões para a Loteria Taubateana, entre em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone 3625-5051 e um outro número que você pode entrar em contato é o 3621-6601. Fique conectado com a gente aqui no nosso Mix. Na próxima segunda-feira tem outro episódio do nosso quadro Lei na Prática. A seguir no Mix da TV, calor extremo. Veja como as altas temperaturas afetam a nossa saúde e também o nosso corpo. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência. E agora tem o nosso segundo e último giro no nosso Mix de Notícias. Vamos nos atualizar aqui no nosso telão com mais uma informação importante. Calor extremo. Veja como as altas temperaturas afetam o corpo e a saúde. As ondas de calor que atingem o Brasil nas últimas semanas e que devem durar ao menos até hoje, têm colocado em alerta as autoridades de saúde. Com temperaturas batendo recordes em várias regiões, os efeitos do calor extremo no corpo humano são cada vez mais evidentes, especialmente para idosos e crianças. Especialistas alertam para os riscos de desidratação, insolação e complicações cardíacas que podem ser agravadas pelas temperaturas elevadas. Para Mariana Lombardi Novello, médica pediatra, a saúde das crianças merece uma atenção especial durante os períodos de calor intenso. A especialista explica que o organismo infantil ainda está em desenvolvimento e por isso tem mais dificuldades em regular a temperatura corporal, tornando-as mais vulneráveis aos efeitos do calor excessivo.
Outro fator de risco à população infantil seria a exaustão pelo calor, que se manifesta pela fadiga extrema, fraqueza, dor de cabeça e um mal-estar geral, além do risco de queimaduras. A médica recomenda que as crianças acima de 6 meses usem filtro solar com fator de proteção 30 ou superior, sempre que estiverem ao ar livre. Também ela lembra que a aplicação deve ser feita 30 minutos antes da exposição ao sol e deve-se evitar a exposição nos horários mais quentes, que acontecem entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Ainda segundo a pediatra, a hidratação infantil é o primeiro ponto de atenção em períodos de temperaturas elevadas. Por isso, ela recomenda para se oferecer água regularmente para a criança, mesmo que ela não peça. O ideal é que a partir dos 2 anos de idade, a criança beba cerca de 1,5 litro de água por dia para não correr o risco de desidratar. A médica ainda afirma que a escolha dos alimentos durante a onda de calor deve ser pautada pela leveza e potencial nutritivo, já que os termômetros elevados diminuem o apetite. Segundo ela, frutas ricas em líquido, como melão, melancia, devem fazer parte do cardápio e deve-se excluir alimentos como embutidos, industrializados e frituras. Além de não serem saudáveis, vão exigir um tempo de digestão maior e vão deixar as crianças mais desanimadas. As informações aqui no nosso portal são do site R7 no quadro Bem-Estar. E agora vamos à nossa última informação aqui no nosso Mix de Notícia. Combustível na garrafa. Toyota planeja revolucionar seu jeito de abastecer. Carros movidos a hidrogênio habitam a imaginação das pessoas há décadas, mas eles já são realidade há um bom tempo. O Toyota Mirai é o primeiro automóvel de série do mundo com esse combustível e desde 2015 já vendeu mais de 50 mil unidades. O hidrogênio, entretanto, tem aplicações muito mais diversas. E a própria marca japonesa que pensa assim: praticamente todos os veículos a hidrogênio do mundo utilizam a chamada célula de combustível. A grosso modo, o aparelho utiliza placas empilhadas que, por reações físico-químicas, geram eletricidade através do gás hidrogênio. A pressão do gás é altíssima, mas os cilindros de armazenamento são revestidos por malhas de fibra de carbono usadas por foguetes espaciais. Não há registro de explosões dos Mirai, mesmo em acidentes violentos. E a confiança dos japoneses é tão grande que a marca apresentou um cilindro mochila de hidrogênio de finalidades inusitadas. Uma delas é reabastecer com praticidade os Toyota com motor a combustão convencionais, adaptados para queimar hidrogênio ao invés de gasolina. O trabalho é feito junto à Yamaha, buscando manter o charme do motor barulhento, mesmo no futuro distante, onde postos de gasolina serão raridade. Na versão mais recente do mecanismo, se quer a necessidade da fibra de carbono, já que o hidrogênio fica armazenado em forma líquida nas garrafas. Assim, basta introduzir o cilindro no bocal do carro, que um compressor se conecta automaticamente, funcionando como uma bomba injetora conectada ao motor. Também dá para queimar o hidrogênio vaporizado em um fogão portátil ou um aquecedor residencial. Outra possibilidade é conectar os cilindros de gás à célula de combustível, gerando eletricidade farta a partir de um mecanismo leve e pequeno. As informações na tela são do portal UOL. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, agradecendo ao carinho da sua audiência a sua participação. Amanhã, terça-feira, tem sessão ordinária aqui na casa, tem em discussão também o programa com Miguel Cáter. Por isso, o Mix da TV volta na próxima quarta-feira com o quadro Mix Sustentável. Para você e sua família, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até quarta-feira aqui na TV Câmara Taubaté.